Não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Salmos 105:15. Você já ouviu esse versículo? E mais importante, você já foi silenciado com esse versículo? Já tentou questionar um ensinamento, apontar um erro, pedir transparência e alguém jogou esse versículo na sua cara? Cuidado, não toque no ungido de Deus. E aí você ficou com medo, com culpa. Será que eu estou sendo rebelde? Hoje a gente vai estudar esse versículo, no contexto, e você vai descobrir que não é isso que ele significa. E mais, você vai descobrir que usar esse versículo para intimidar pessoas é abuso espiritual. Esse vídeo vai incomodar, mas a verdade precisa ser dita. Vamos lá! Primeiro, vamos entender como esse versículo é usado. Você questiona um ensinamento que não parece bíblico. Resposta: não toque no ungido. Você pede transparência financeira na igreja. Resposta: não toque no ungido. Você aponta um erro doutrinário do pastor. Resposta: não maltrate o profeta de Deus. Você confronta um pecado evidente de um líder. Resposta: Deus vai te julgar por tocar no ungido. E o efeito disso? Silêncio, medo, manipulação. As pessoas param de questionar, param de examinar e líderes abusivos ficam protegidos, sem prestação de contas, sem correção, fazendo o que querem e usando a Bíblia para justificar. Mas será que é isso que Salmos 105:15 ensina? Vamos ao contexto. Salmos 105. Vamos ler do versículo 8 ao 15, não só o 15 isolado. Lembrou-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: dar-te-ei a terra de Canaã como quinhão da vossa herança. Sendo eles em pequeno número, pouquíssimos e peregrinos nela, andaram de nação em nação e de um reino para outro povo. A ninguém permitiu que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Agora, qual é o contexto? Deus está falando sobre Abraão, Isaque e Jacó, a aliança com os patriarcas. Eles eram poucos, peregrinos, e Deus os protegeu. Quando Abraão foi para o Egito e Faraó quase tomou Sara, Deus protegeu. Gênesis 12:20. Quando Isaque estava em Gerar, Deus protegeu. Gênesis 26. Esse é o contexto. Deus protegendo os patriarcas de reis pagãos, não pastores sendo protegidos de membros da igreja. É sobre Deus dizendo aos reis: não toquem no meu povo, Israel. E quem eram os ungidos no Antigo Testamento? 1 Crônicas 16:22 tem o mesmo texto, e o contexto é Israel, o povo de Israel. Não pastores, não líderes, o povo todo. Êxodo 19:6, Israel seria reino de sacerdotes e nação santa. Todo Israel era ungido no sentido de ser o povo escolhido. Então, quando Deus diz: não toquem nos meus ungidos, ele está falando: não toquem no meu povo. É uma proteção de Deus sobre Israel contra nações inimigas. Não é uma carta branca para líderes escaparem de correção. Agora, a Bíblia permite corrigir líderes? Sim. Atos 17:11. Os bereanos são chamados de nobres porque examinavam as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Eles examinavam o quê? O ensino de Paulo. Paulo era apóstolo, ungido pelo Espírito Santo, e os bereanos checavam se o que ele dizia era verdade. E Paulo elogiou isso. Não disse: não toquem no ungido. Disse: vocês são nobres por examinar. Gálatas 2:11-14. Paulo confronta Pedro, publicamente. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Pedro estava errado, hipócrita, e Paulo o corrigiu, publicamente. Pedro era ungido? Sim, era apóstolo, mas estava errado, e Paulo o confrontou. Se Paulo confrontou Pedro, você pode confrontar seu pastor quando ele está errado, com respeito, com amor, mas pode.
1 Timóteo 5, 19 e 20. Paulo está dando instruções sobre líderes. Não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Viu? Paulo está dizendo que se um líder, presbítero, pastor, está em pecado e há testemunhas, repreenda publicamente, para que todos vejam e temam. Isso é bíblico. Então a Bíblia não protege líderes de correção. A Bíblia manda corrigir líderes quando necessário. Mateus 18, 15 a 17. O processo de correção. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Esse processo se aplica a todos, incluindo líderes. Não tem exceção. Ah, mas se for pastor, não pode. Não. Todos estão sujeitos à correção fraterna. Tiago 3:1. Meus irmãos, não vos torneis, muitos de vós, mestres, sabendo que maior juízo receberemos. Líderes e mestres serão julgados com maior rigor, não menor. Eles têm mais responsabilidade, não menos. Então a ideia de que líderes estão acima de correção é antibíblica. 1 Pedro 5, 1 a 3. Pedro falando aos líderes. Rogo, pois, aos presbíteros, pastoreai o rebanho de Deus, não por constrangimento, mas espontaneamente, nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Liderança bíblica não domina, não controla, não intimida, ela serve, ela é modelo. Então um líder que usa Salmos 105:15 para intimidar está fazendo o oposto do que Pedro manda. E tem mais, Jesus repreende igrejas e líderes, Apocalipse 2 e 3, a igreja de Éfeso, de Pérgamo, de Tiatira, Jesus repreende, publicamente, na Escritura, para todos lerem. Ele não disse, não posso tocar nos ungidos, ele corrigiu. Então, qual é a diferença entre liderança saudável e abusiva? Liderança saudável convida ao exame, presta contas, é transparente, aceita correção, com humildade, encoraja perguntas, aponta para Cristo, não para si mesma. Liderança abusiva proíbe questionamento, usa versículos para intimidar, exige obediência cega, não presta contas, isola pessoas, controla através do medo. Se a sua liderança usa Salmos 105:15 para evitar correção, isso é um sinal de alerta. Líderes saudáveis não têm medo de exame. Líderes abusivos, sim. Agora, como você deve agir? Respeite a autoridade espiritual, sim. Honre líderes fiéis, sim, mas não tenha medo de examinar ensinos. Atos 17:11. Não tenha medo de apontar erro, com amor e respeito. Mateus 18:15. Não aceite manipulação disfarçada de espiritualidade. Se você vê pecado claro, erro doutrinário grave ou abuso espiritual, você tem o direito e às vezes o dever de falar. Com sabedoria, com testemunhas, 1 Timóteo 5:19, e, se necessário, sair daquela liderança. Vamos recapitular. Salmo 105:15 é sobre pastores modernos? Não, é sobre Abraão, Isaque e Jacó, sendo protegidos de reis pagãos. Os ungidos eram todo Israel, não líderes específicos. A Bíblia permite corrigir líderes? Sim. Paulo confrontou Pedro. Paulo mandou repreender presbíteros em pecado. Jesus repreendeu igrejas. Usar esse versículo para intimidar é abuso? Sim. Liderança saudável convida ao exame. Abusiva proíbe questionamento. Se esse vídeo te libertou, compartilha. Se te deu coragem para examinar com respeito, deixa um like. E nos comentários, você já foi intimidado com esse versículo? Vamos dialogar com amor e respeito. Se inscreve no canal, ativa o sininho e lembre-se, Deus não tem medo das suas perguntas e líderes saudáveis também não. Até o próximo vídeo. Que Deus te dê discernimento, coragem e sabedoria. Amém.